Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E as canetas emagrecedoras, se não for usada corretamente, pode causar sérios problemas. E a febre desses medicamentos acende mais um alerta: o descarte correto, já que o material tem objetos com pontas. Palmeiras taripote, plantadas há mais de 6 décadas, floresce pela primeira e última vez em suas vidas no Rio de Janeiro. E ainda, as cartinhas que fazem parte de uma campanha de Natal do Correio receberam alguns conteúdos que surpreenderam os organizadores da campanha, porque de um jeito simples e infantil revelam o trauma que a violência causa em algumas crianças. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo esta edição falando de São Paulo, que é a 8ª cidade mais estressante do mundo, segundo o ranking internacional. Nova York é a primeira. Vamos ver. Um estudo da Remitly, empresa norte-americana de serviços financeiros, aponta que São Paulo é a 8ª cidade mais estressante do mundo. No topo do ranking aparece Nova York, nos Estados Unidos, seguida por Dublin, na Irlanda. A cidade do México ocupa a 3ª posição. 10 cidades mais estressantes. Primeira, Nova York, Estados Unidos, 7,56. Segunda, Dublin, Irlanda, 7,55. Terceira cidade do México, México, 7,38. Quarta, Manila, Filipinas, 7,34. Quinta, Londres, Reino Unido, 7,25. Sexta, Milão, Itália, 7,25. Sétima, Atenas, Grécia, 7,23. Oitava, São Paulo, Brasil, 7,14. Nona, Turim, Itália, 6,90. Décima, Kolkata, Índia, 6,89. Segundo a empresa, foram coletados dados de 170 cidades, consideradas grandes centros urbanos, em outubro deste ano. Esses centros foram selecionados a partir da disponibilidade de informações nos bancos de dados da TomTom, responsável por um relatório global que analisa o trânsito e outras fontes internacionais, incluindo Universidade Cornell, Macro Tendências, Fundação para Pesquisa sobre Igualdade de Oportunidades, Biblioteca Nacional de Medicina e CEO World. A orla da praia do Cassino, em Rio Grande, teve novas áreas interditadas por causa do acúmulo de lama na faixa de areia. Agora, às vésperas do verão, o trecho isolado soma cerca de 4 quilômetros e preocupa moradores e turistas. A maior praia em extensão no mundo voltou a registrar o avanço da lama na beira do mar. Depois do primeiro bloqueio feito no fim de novembro, uma nova área da Praia do Cassino, no litoral sul gaúcho, foi isolada na última semana. Agora o bloqueio atinge um trecho ainda maior. Vai do canal Farroupilha até a Guarita 12, totalizando aproximadamente 4 quilômetros. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, o fenômeno está relacionado à formação de bolsões de lama, alimentados por sedimentos levados ao mar após a enchente de 2024. Segundo eles, com a passagem recente de um ciclone e a ação dos ventos fortes, esse material acabou sendo trazido para a superfície e acumulado na faixa de areia. Essa lama se acumula em regiões onde a coluna d'água tem entre 6, 7 e 8 metros. Essa lama vai se acumulando numa forma bem líquida, a gente chama de lama fluida. E quando vem uma tempestade, um ciclone, ondas grandes, essa lama pode ser levada para a beira da praia, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes no cassino. O que ainda não foi a gente ainda não conseguiu esclarecer é qual que é a origem da lama, da onde que essa lama vem. Para a professora do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, não está descartado que o fenômeno tenha relação com a dragagem realizada no canal de acesso ao Porto de Rio Grande. Os estudos que foram feitos até agora não foram conclusivos, não é possível ainda descartar a dragagem totalmente. Em nota, a Portos RS afirma que o aparecimento da lama não está relacionado às operações de dragagem, mas ao ciclone que atingiu o estado na última semana. Apesar do lodo, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM,
afirma que a água do mar está própria para banho. Mesmo assim, a prefeitura orienta que a população evite entrar na água nos pontos afetados, por risco de atolamentos e escorregões. Não há previsão para que o trecho interrompido seja liberado, já que o comportamento da lama depende de fatores naturais como vento, correntes e condições do mar. Enquanto isso, a orientação aos banhistas é respeitar as áreas interditadas e ficar atento à sinalização ao longo da praia. O ideal é não ter contato diretamente com a lama, porque a gente pode ter alguma contaminação sim, tá? Principalmente pensando que isso pode estar vindo aí do fundo do canal, tem contaminação com metais. A gente não fez ainda, eu não tenho estudos sobre quais são os contaminantes, mas não é seguro você passar no corpo, não é legal ter contato com a lama. Um relatório da ONU revelou que a crise climática poderá reduzir o PIB global em 4% até 2050. Mas se os habitantes do planeta virarem a chave, poderão lucrar 20 trilhões de reais por ano, além de salvar bilhões de vidas. O estudo afirmou que investir em um clima estável, em natureza preservada e um planeta menos poluído poderia gerar trilhões de dólares em ganhos, evitar milhões de mortes e tirar grande parte da população mundial da pobreza e da fome. Para o Programa das Nações Unidas, o meio ambiente está diante de uma decisão urgente e as pessoas mais pobres estão sofrendo com as ações. O relatório também mostrou que as emissões de gases que causam aquecimento global alcançaram novos recordes em 2025. Um dos anos mais quentes já registrados. Especialistas alertaram que o custo de não agir seria muito maior do que o investimento necessário para enfrentar o problema. Em 2 décadas, eventos extremos como enchentes, incêndios e tempestades já tinham causado prejuízos superiores a 140 bilhões de dólares. Para mudar esse cenário, os cientistas defenderam as ações coordenadas entre governos, empresas e sociedades. As medidas incluíam ampliar o uso de energia limpa, adotar agricultura sustentável, restaurar ecossistemas e reduzir subsídios a combustíveis fósseis, muito discutido na COP30. O relatório estimou que essas mudanças poderiam gerar até 20 trilhões de dólares por ano em benefícios econômicos até 2070. O investimento necessário seria alto, cerca de 8 trilhões de dólares ao ano. Com essas decisões tomadas, o futuro das próximas gerações poderiam ser definidas. O governo francês divulgou sua estratégia atualizada para atingir a neutralidade de carbono até 2050. O anúncio acontece em meio a manifestações de ONGs de defesa do clima em protesto aos avanços limitados do Acordo de Paris. O tratado, considerado histórico, fixou as primeiras metas para a redução gradual das emissões globais de gases de efeito estufa. Desde então, a França mantém o compromisso de eliminar gradualmente atividades industriais e fontes de energia que contribuem para o aquecimento global, considerando essa transição compatível com o crescimento econômico. O governo francês quer neutralizar o carbono até 2050. A França, assim como a União Europeia, conta com parceiros que compartilham esses objetivos. No entanto, essa influência parece ter diminuído, como ficou evidente nas negociações internacionais recentes, especialmente na COP30, realizada em novembro em Belém. Na França, a opinião pública está dividida diante das mudanças radicais de estilo de vida implícitas na meta de neutralidade de carbono. Menos consumo de carne, menos gasolina, menos viagens aéreas e métodos alternativos de aquecimento. Essas recomendações são frequentemente criticadas pela oposição de extrema-direita, que as rotula como ambientalismo punitivo. Desde a COP21, o governo francês se comprometeu a eliminar gradualmente atividades industriais e fontes de energia fósseis que contribuem para o agravamento da crise climática, considerando essa transição energética compatível com o crescimento econômico. A estratégia estabelece objetivos que parecem difíceis de alcançar, dada a proximidade dos prazos. O plano prevê a eliminação gradual do petróleo entre 2040 e 2045 e o fim da utilização de gás natural em 2050, reduzir a dependência das importações de poluentes. É um objetivo amplamente compartilhado que deve beneficiar a produção nacional de eletricidade, especialmente a partir de fontes renováveis. No setor industrial, o foco será na reindustrialização por meio da descarbonização da produção e na mudança dos padrões de consumo, visando reduzir a demanda por processos com alta emissão de carbono.
Protestos comandados pelos ativistas do Greenpeace tomaram conta das ruas da capital francesa devido aos avanços limitados dos compromissos climáticos, no qual consideram que são 10 anos de sabotagem climática. Os protestos refletem a frustração de organizações ambientais em referência ao ritmo lento das mudanças necessárias para conter o aquecimento global, mesmo após os compromissos assumidos em Paris há uma década. As canetas emagrecedoras, se não for usada corretamente, pode causar sérios problemas, principalmente sobre os riscos para a saúde, quando utilizadas sem indicação e acompanhamento médico, e também em relação ao contrabando. E a febre desses medicamentos acende mais um alerta: o descarte incorreto, já que o material tem objetos com pontas. As canetas emagrecedoras vendidas irregularmente prometem os mesmos resultados dos medicamentos autorizados no Brasil. O problema é que, sem garantia de origem, a procedência desses produtos é duvidosa. A gente não tem como garantir que aquele produto que está sendo utilizado realmente é um medicamento. Quem vai fazer esse manuseio, quem vai fazer essa dose, calcular essa dose para que você possa utilizar. E aí também as canetas, emagrecedoras, elas são apropriadas para você já utilizar. E os produtos que às vezes não são comprados aqui no Brasil, você precisa ter uma seringa, ter um outro meio de utilizar esse medicamento. Então é um cuidado redobrado. O medicamento precisa ser aplicado com agulha e cada dose exige uma nova. Mesmo assim, há quem reutilize o material, uma prática que pode causar diversas complicações à saúde, como alerta a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Não ser reutilizado, não ter compartilhamento, ela pode trazer uma contaminação. E a gente fica muito preocupado em você reutilizar uma agulha, ela perde o fio do corte, pode gerar um corte mais profundo, pode trazer o risco da infecção. Às vezes, quando você utiliza, você não armazena ela de forma com o mesmo cuidado, às vezes não coloca na capinha protetora. Então, assim, aonde eu estou deixando essa agulha? Qual o período que eu vou estar utilizando novamente? Tem o risco de outra pessoa também reutilizar essa agulha? Quem são as pessoas que fazem parte do meu convívio? Então, são várias as questões. E a agulha, ela foi, produzida para que ela tenha uma única utilização. O descarte irregular dessas agulhas tem sido feito no lixo comum, o que representa risco tanto para quem manuseia o resíduo quanto para o meio ambiente. Não utilizar o lixo comum para fazer esse descarte, porque a gente também está colocando em risco aquela pessoa que trabalha, recolhendo os resíduos, e acaba levando para o lixão. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, a orientação é que as agulhas sejam armazenadas em uma garrafa PET e entregues até aqui a uma unidade de saúde, onde recebem o descarte correto e seguro. Não tire a agulha da embalagem original. Então, mesmo quando for fazer o descarte, que coloque na tampinha, coloque dentro de uma garrafa PET, assim a gente está redobrando os cuidados. Então, a gente não pode colocar em risco a sociedade quando a gente faz um descarte irregular. Nós temos locais apropriados para que seja feito o descarte. Quando o medicamento está vencido ou em desuso, pode ser entregue aqui no Conselho Regional de Farmácia, aqui na Rodolfo José Pinho, ou levar até uma unidade básica de saúde ou em drogarias. As agulhas, como eu falei, colocar numa embalagem apropriada e também entregar numa unidade de saúde para que seja feito o descarte de forma correta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a indicação do medicamento semaglutida para o tratamento de gordura no fígado com inflamação. Até então, o remédio era indicado pela agência para obesidade. O medicamento da farmacêutica Novo Nordisk passa a ser indicado para adultos com esteatohepatite associada à disfunção metabólica, que apresentam fibrose moderada a avançada sem cirrose hepática. A condição aumenta o risco cardiovascular e pode evoluir para um quadro inflamatório mais grave, que sem diagnóstico e tratamento adequados pode levar à cirrose e à necessidade de transplante de fígado. A esteatohepatite, associada à disfunção metabólica, é descrita como uma doença grave e progressiva, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no fígado,
associado a um processo inflamatório que danifica as células hepáticas. Mais de 250 milhões de pessoas vivem com a patologia no mundo. E a estimativa é que o número de casos em estágios avançados dobre até 2030. A doença costuma ser silenciosa nos estágios iniciais, o que contribui para o diagnóstico tardio. Pessoas com a esteatohepatite têm maior risco de progressão para doenças hepáticas avançadas, além de maior risco de infarto, AVC e morte cardiovascular, em comparação com a população geral. A aprovação da semaglutida no Brasil para tratamento da doença hepática esteatótica metabólica, conhecida popularmente como gordura no fígado, é um avanço no cuidado dessa doença, de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Imagens divulgadas por autoridades australianas mostram o momento em que o homem fica pendurado a milhares de metros de altura após seu paraquedas se prender à cauda do avião, tomando um grande susto. Vamos acompanhar. Para se jogar de um avião a mais de 4.600 metros é necessária muita coragem. Agora imagina se o paraquedas reserva é acionado por acidente e acaba preso na cauda da aeronave. Foi isso que aconteceu em Cairns, no estado australiano de Queensland. O paraquedista ficou pendurado, mas o destino quis que ele conseguisse se soltar. Embora não fosse obrigatório, o paraquedista tinha uma faca, o que lhe permitiu cortar linhas suficientes do paraquedas reserva para que se desprendesse da cauda. Após o susto e o corte das cordas, o paraquedista conseguiu descer em segurança utilizando o paraquedas principal. O episódio ocorreu em setembro, mas só agora as imagens foram divulgadas pelo Departamento Australiano de Segurança nos Transportes, sem revelar o nome das pessoas envolvidas. Esta investigação também serve de lembrete para quem realiza saltos sobre a importância de usar um paraquedas de emergência e saber como acioná-lo. A investigação confirmou que a cauda da aeronave ficou bem danificada pelo incidente e o piloto tinha controle limitado do avião, emitindo um pedido de socorro, mas conseguiu pousar em segurança. Com mais tempo em casa por causa das férias escolares, a presença das telas na rotina das crianças voltaram a acender o alerta. Em meio a tanta tecnologia, fica a pergunta: até que ponto esse hábito traz segurança ou coloca em risco o desenvolvimento dos pequenos? Nas férias escolares, é comum que as crianças fiquem mais tempo ligadas às telas. São horas de vídeos, jogos e conteúdos que atraem a atenção e acompanham a rotina dentro de casa. Mas o uso excessivo pode se transformar em um desafio para muitas famílias, especialmente quando os dispositivos viram a principal opção de entretenimento. A partir do momento que nós pais, conscientizamos os nossos filhos a fazer esse uso conscientemente, então eu creio assim que a partir do 7, não que ela não precise de um monitoramento, mas se ela já tem ali a personalidade formada, se ela já tem esses hábitos adquiridos, será muito mais fácil na adolescência, né? Que nós possamos aí ir conduzindo e orientando ali na adolescência. Com a rotina acelerada de trabalho, muitos pais atribuem a falta de tempo para dedicar aos cuidados com os filhos. A professora Silvia explica como ela organiza seu tempo de trabalho e a dedicação ao pequeno João. Geralmente ele fica de 1 a 2 horas por dia, mas sempre em momentos fracionados. Sempre eu estou atenta, né, observando o que ele assiste, quais os conteúdos, e geralmente eu incentivo vídeos educativos, músicas, essas coisas assim. Tem os personagens que eles sempre gostam, né? Os personagens do momento, mas é importante que nós, enquanto pais, estejamos sempre atentos, observando se não tem algum conteúdo que influencia na educação e aprendizagem deles. Em muitos lares, o celular se tornou uma opção rápida para acalmar as crianças, mas segundo dados do Unicef, mais de 90% dos menores de idade no Brasil têm acesso à internet sem qualquer supervisão.
Com a popularização dos aparelhos, o primeiro celular costuma chegar cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição e os riscos que muitos pais nem imaginam. É uma criança que vai ter dificuldade de socializar com outras crianças, é uma criança que pode ter, atrasos na fala, na cognição, na memória e também nas questões emocionais. Por exemplo, é uma criança que vai ter uma necessidade de respostas mais rápidas, vai ter dificuldade de concentração em questões mais demoradas, raciocínio lógico, Por quê? Porque ela tem acesso a um conteúdo rápido, prático, que está ali na tela quando ela quer. Por isso, é fundamental que os pais busquem equilíbrio no uso da tecnologia. Limites bem definidos, acompanhamento diário e diálogo aberto fazem a diferença na rotina digital das crianças. Entender o conteúdo, o tempo de uso e o momento certo para ligar ou desligar as telas ajuda a criar uma relação mais saudável com a internet. Crianças de 0 a 2 anos não é recomendável que ela tenha acesso a celular. Crianças de 2 a 5 anos, essa criança pode ter acesso, porém o recomendável é ter acesso controlado, limite de tempo e com o adulto. Em vez de você entregar um celular na mão da criança, pegue essa criança, coloque no seu colo e coloque o celular ali na frente dela, mas você vai controlar aquilo que ela vai ver. Entende? É uma forma de você também interagir com essa criança, você controlar aquilo que ela está vendo e também o tempo que ela está vendo. O uso da internet continua crescendo a cada ano e vem ganhando destaque, tanto que os brasileiros passaram a trocar vários aparelhos de mídia pelos aparelhos celulares. É onde passa tudo. O levantamento foi feito pelo IBGE. O uso de celular continuou sendo praticamente universal entre quem acessa a internet e assistir vídeos como programas, séries e filmes seguiu como principal motivo de uso. A pesquisa também mostrou que as pessoas passaram a usar ainda mais a internet no celular ao longo dos últimos anos, enquanto a televisão permaneceu como o segundo meio mais usado. As assinaturas de serviços de vídeo tiveram um leve crescimento entre 2022 e 2024. Entre as atividades culturais, assistir vídeos seguiu na liderança, em seguida, ouvir músicas, rádios e podcasts. Por outro lado, em ritmo menor, ler jornais, notícias e livros também teve seu destaque. O levantamento também mostrou dados sobre o mercado de trabalho da cultura. Em 2024, milhões de pessoas estavam empregadas no setor, e o número de empresas culturais continuou crescendo na última década, mesmo com algumas oscilações na receita. A área contratou mais trabalhadores com ensino superior, mas ainda mantém um índice elevado de informalidade. Os gastos públicos com cultura aumentaram significativamente entre 2013 e 2023, chegando a valores bem acima dos registrados no início do período. Apesar das variações ao longo dos anos, o investimento voltou a crescer depois da pandemia, impulsionado por leis como Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que ajudaram profissionais e instituições culturais de todo o país. Uma nova pesquisa trouxe dados sobre o impacto dos médicos de família e comunidade na saúde pública brasileira. São aqueles profissionais que dão atenção às pessoas desde que elas nascem, um cuidado que sempre tem bons resultados. Um estudo divulgado pela revista científica britânica reacende o debate sobre a importância dos médicos de família e comunidade na atenção primária à saúde no Brasil. A pesquisa analisou o impacto da presença desses profissionais nas redes municipais e trouxe novas evidências de que a atuação deles contribui diretamente para reduzir internações evitáveis, além de diminuir gastos do Sistema Único de Saúde. De acordo com os pesquisadores, quanto maior a carga horária dedicada por médicos com residência em medicina de família, menor é o número de hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária, como diabetes, hipertensão, asma, pneumonias e outras doenças que, quando tratadas adequadamente na base, não evoluem para quadros graves. No total, a análise aponta uma redução média de 11,89% nas internações gerais. Em diagnósticos específicos, o impacto é ainda maior, queda de 32% nas internações por diabetes e 19% em casos de doenças respiratórias. O levantamento levou em conta mais de 600 mil internações registradas em Belo Horizonte, no período de 2017 a 2021. Para isso,
Os pesquisadores cruzaram dados georreferenciados da rede municipal com a distribuição dos 152 centros de saúde da cidade. As regiões que contavam com maior número de médicos de família com residência apresentaram índices significativamente menores de hospitalizações, reforçando a relação direta entre qualidade de atenção primária e prevenção de agravamentos. Além dos ganhos clínicos, o estudo destaca o efeito econômico dessa estrutura. A estimativa é que a redução das internações tenha resultado em queda de 10,6% nos custos hospitalares no período analisado, economia que pode chegar a 30 milhões de reais. Os autores lembram que as internações evitáveis representam não só maior sofrimento para os pacientes, mas também sobrecarga para o sistema de saúde, que enfrenta limitações de recursos e alta demanda. Apesar dos benefícios comprovados, um dos desafios apontados pela pesquisa é a dificuldade de fixar profissionais nas equipes. A alta rotatividade, marcada por vínculos precários e contratações via organizações sociais, compromete a continuidade do cuidado. Para os especialistas, garantir estabilidade, carreira estruturada e financiamento adequado são essenciais para manter equipes completas e fortalecer a atenção primária. Estudos anteriores mostram que, na última década, os municípios foram os principais responsáveis por ampliar os gastos em saúde, cenário que reforça a necessidade de políticas nacionais consistentes para sustentar esse modelo de atendimento. O Museu de Favela ganhou uma nova sede no Rio de Janeiro. O local recebeu investimentos de 7 milhões de reais. O Museu de Favela, no Pavão Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, no Rio de Janeiro, reabriu ao público na nova sede. A retomada acontece com a estreia da mais recente série da exposição, Um Despertar de Almas e de Sonhos, que inaugura uma fase em que o Museu Territorial da Zona Sul passa a acolher também narrativas culturais e biográficas de outras 8 favelas da cidade. A proposta inédita integra ambientes físicos e digitais, incluindo sala imersiva, experiência em realidade virtual e um game interativo na plataforma Roblox. O novo MUF transforma a visita em uma experiência que combina memória, arte e tecnologia. Destacando o talento, criatividade e a resistência das favelas, o projeto recebeu investimento de 7 milhões de reais, sendo 4 milhões destinados às obras e 3 ao desenvolvimento de conteúdos físicos e digitais, viabilizados via patrocínio do Instituto Light pela Lei de Incentivo à Cultura. A segunda frente é o E-Museu das Favelas, plataforma digital gratuita que reúne 9 galerias virtuais e um game, permitindo que pessoas do mundo inteiro visitem as comunidades de forma remota. A reabertura teve participação intensa de 9 comunidades representadas. Foram produzidos hologramas a partir de 15 entrevistas com moradores, reforçando o protagonismo local. A nova sede do Museu de Favela, na rua Alberto de Campos 12, 4º andar em Ipanema, já está aberta ao público. O funcionamento é de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, com ingressos a R$ 30 a inteira. E aconteceu o último encontro do ano do Ministério Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema da reunião foi gratidão. Praticar a gratidão não é só em um ato em si, é você viver a gratidão. E viver a gratidão em Deus é você espalhar aquilo que Ele colocou no seu coração. É você dar um abraço a quem precisa e assim manifestar o amor de Deus. E com esse sentimento que todos os presentes na última reunião especial dos Jovens que Vencem deste ano saem em seu coração. E o tema para esse encontro mostra um pouco de um ato tão simples, porém transformador na vida de quem o pratica: a gratidão. E para esse culto, os louvores e adorações foram as principais escolhas para que esse sentimento seja praticado e, claro, fortalecer a conexão com Deus. A Vitória Cordeiro, líder do grupo de louvor do JQV, conta de que forma as canções podem te aproximar de Jesus. O louvor, acho que é uma das formas mais lindas da gente se conectar com o Senhor. Para mim também é algo muito precioso, né? Porque eu amo música
Então, poder me conectar com o Senhor Jesus através do louvor, através da música, seja tocando, seja cantando, é muito especial e revela um pouquinho de quem Ele é para mim. E para essa reunião que tem o foco em falar com os mais jovens, o pastor Alan, que é quem dirige os cultos, nos traz um recado muito importante de que nunca é cedo demais para se aproximar de Cristo. Nunca é cedo demais. Seja você com seus 10, 12 anos, ou tenha você 99 anos, ou muito mais ou muito menos do que isso. Porque o encontro com Deus, quando ele é genuíno, ele começa a impactar e a gerar frutos desde muito cedo. E marcado com orações e louvores, o culto da gratidão dos jovens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus fica como uma mensagem de agradecimento a tudo que se passou no ano de 2025. E claro, com uma esperança para que ano que vem tenhamos um ano próspero e cheio de bênçãos. E cerca de 1.000 cães da raça salsicha participaram de um encontro anual no Eden Park, no centro de Londres, chamado de Caminhada dos Salsichas. O evento está na 8ª edição e possui uma competição de melhor fantasia. Cães da raça Dachshund, popularmente conhecida como salsicha, colocaram seus melhores trajes para uma caminhada em Londres. Os cerca de 1.000 cachorros puderam aproveitar um domingo no Hyde Park, no centro da capital britânica. O encontro, chamado de Caminhada dos Salsichas, já está na 8ª edição e é tão famoso que os organizadores precisaram obter uma licença para eventos. Organizamos hoje a Caminhada dos Salsichas no Hyde Park especial de Natal. É algo que fazemos há 8 anos. É um ótimo passeio em família. Organizamos no Natal, no Halloween e na Páscoa. Pessoas de fora de Londres e até mesmo de fora do país vão se juntar a nós. Os animais participam de uma competição para escolher o salsicha mais estiloso. E os donos levam a sério. As fantasias têm temáticas que vão desde os trajes clássicos natalinos até outros mais diferentes, como a de Papa. Compramos uma fantasia de Papai Noel para ele, mas ficou grande, então compramos uma de rena. Por mais que seja um evento para os cães, parece que quem realmente se diverte são os donos. Um espetáculo botânico extraordinário encanta moradores e turistas no Rio de Janeiro. Palmeiras talipote, plantadas há mais de 6 décadas, floresce pela primeira e última vez em suas vidas. As belas paisagens do Rio de Janeiro ganharam mais uma atração. As palmeiras talipô, plantadas há mais de 6 décadas, florescem pela primeira e última vez em suas vidas. Localizadas no aterro do Flamengo e no Jardim Botânico, os exemplares foram trazidos à cidade pelo paisagista Roberto Burle Marx na década de 60. Agora, com aproximadamente 65 anos, essas gigantes atingiram um ápice de sua existência. A talipô, nativa do sul da Índia e do Sri Lanka, é uma das maiores espécies de palmeira do planeta, e seus exemplares mais altos ultrapassam 30 metros. Sua característica mais surpreendente é que ela floresce apenas uma vez em toda a sua vida. Um evento que ocorre quando ela atinge entre 40 e 70 anos. Débora veio de São Paulo para ver essas palmeiras. Essa árvore, a talibô, ela foi plantada em 1960 e eu nasci em 1961. Então, o que me encanta e me fez movimentar até aqui foi justamente a idade dela, que ela floresce aos 65 anos. É quando eu me sinto florescendo também para a vida. Eu me identifiquei com a talibô nesse sentido. Temos a mesma idade e estamos florescendo juntos. Só com um detalhe, que a talibô vai morrer. Eu vou continuar, se Deus quiser. A palmeira talipô só frutifica uma vez na vida e pode chegar até 5 milhões de frutos.
partir do momento que essas inflorescências as flores começam a se desenvolver, ela também passa por um processo de queda dessas flores e produção de frutos. Esses frutos, depois de 1 ano, eles ficam maduros, caindo, e com isso a palmeira começa esse processo de morte, que é uma morte lenta, mas é uma morte que você consegue observar através das características da folha e do caule. O Jardim Botânico planeja colher as sementes para plantar novas mudas e também vai distribuí-las para projetos de paisagismo em espaços públicos. O Natal é um período de confraternização entre famílias e amigos, época de trocar presentes e renovar os laços de amizades. Uma alternativa para presentear é o chamado presente do bem. Só esse ano, a estimativa é que o valor do faturamento no setor fique entre 54 a 84 bilhões de reais. 8 em cada 10 brasileiros afirmam que vão presentear familiares, amigos e parentes. Entre as opções de itens de impacto social, a arte indígena, roupas feitas por pessoas que estão no sistema prisional e castanhas do sertão, além de produtos de organizações que atendem favelas em alguma das maiores capitais. Um bazar fundado em 1993 na zona leste de São Paulo está oferecendo kits e outros itens para o Natal. A expectativa é que as vendas desse ano superem o ano anterior. Entre as opções, há produtos a partir de R$ 29,90 que podem ser encontrados em lojas físicas ou em 2 lojas online. São potes com castanha de caju, geleia, mel, entre outros itens. Há ainda itens de cerâmica, como xícaras, cumbucas e meleira. A cada Natal é desenvolvida uma coleção diferente. Os itens vêm em caixinhas e com sacolas prontas para presentear. A ideia de dar presentes originais ao invés dos tradicionais vem crescendo. Com isso, o comércio local tem ganhado mais espaço. As lojas colaborativas em shopping também são opção para comprar os chamados presentes do bem. Elas vêm se consolidando como ferramentas de inclusão produtiva e geração de renda para artesãos e microempreendedores da periferia de cidades de São Paulo e Grande São Paulo. Os produtos são expostos em espaços que estavam ociosos. Os empreendedores pagam taxas simbólicas e participam de mentorias. Há opções em vários shoppings da capital paulista e cidades vizinhas. Os Correios estão fazendo uma promoção diferente nesse Natal. Escolhe e divulga as cartas de crianças com os pedidos mais inusitados ao Papai Noel. Alguns apelos surpreendem porque, mesmo sem perder a simplicidade de uma criança, querem proteção durante o ano inteiro contra a violência. As letras infantis descrevem com toda ingenuidade como elas veem o Natal, um tempo de esperança, de ganhar presentes. Mas para algumas crianças, o melhor presente não é o brinquedo, é mudar a dura realidade em que vive. Como essa cartinha pelo Pietro, de 6 anos, e mora no Rio de Janeiro. Ele pede um dinossauro ou então um urso para protegê-lo, porque ele tem medo dos tiroteios que acontecem na rua dele. O mesmo pedido foi feito pelo Gabriel, que também tem 6 anos. E mora no Rio de Janeiro. Ele escreve que tem medo quando dão tiros na casa dele. As pessoas podem adotar a carta de uma criança e dar o presente que elas pedem. Mas alguns conteúdos surpreenderam os organizadores da campanha, porque de um jeito simples e infantil, revelam um trauma que a violência causa na vida dessas crianças.
que acontece na infância, são experiências que ficam muito marcadas porque nós entendemos que biologicamente é o momento de maior desenvolvimento cerebral aí que nós temos no decorrer da vida. A vida toda nós buscamos por segurança. Essa temática de que as crianças elas estão buscando paz, elas estão pedindo brinquedos que protejam a família contra os tiros, nas entrelinhas, elas estão dizendo que elas precisam de segurança. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, 5.000 crianças e adolescentes morreram por ano no Brasil. E a maioria deles é formada de crianças negras e que moram em bairros de periferia. E os que sobrevivem carregam os traumas para sempre. Como o irmão de Thalita, de 7 anos, que mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Na cartinha, ele pede para ele ganhar uma cadeira de rodas. Isso que ele foi atingido por um tiro quando era bebê. Hoje, Adrian está com 12 anos. A especialista afirma que os presentes não vão mudar a vida deles, mas podem trazer um pouco de esperança para o futuro. Quando a gente fala de traumas que dizem respeito à violência, pessoas que vivem expostas aí ao perigo, pessoas que estão em comunidades, aí a gente está falando de uma camada de trauma mais intensa ainda, porque além dela não se expor, né, ela vai viver com esse medo constante e isso também vai prejudicá-la no seu desenvolvimento. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!